Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. As músicas que você gosta. Uns diferente. Um remix especial de 3 músicas direto. 98 Connection. Wow, come on. Baby, take control now. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nae. Okay. You watch me beat it till I can't beat. Make it body on tonight. 98 Connection. Com DJ Léo Cristo. Daqui a pouco, na programação. 98. As principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, programa jornalístico da CDL Santos Praia. Bom demais ter você com a gente na audiência do programa, que é a realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, entidade representativa dos lojistas de Santos, da Orla e áreas contíguas. Você vai acompanhar as principais notícias da região, da cidade e do país até às 8h15 da manhã. O Bom Dia 98 está começando agora e terá na bancada hoje os comentaristas Rafael Quaresma. Inclusive, Rafael Quaresma vai responder as dúvidas dos ouvintes no quadro Direitos do Consumidor. Para isso, você tem que entrar em contato com a gente pelo 99782-9970, 99782-9970, ou telefone fixo 3284-1100. Entre em contato conosco também pelo facebook.com/Bom Dia 98. Bom dia, Quaresma. Bom dia, Zé, Henrique, aos nossos ouvintes. Sempre um prazer participar e convocamos os consumidores, ouvintes a entrarem em contato conosco. Daqui a pouquinho também na bancada, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista da terça-feira, o Nicolau Obeide. E nós teremos hoje também o quadro Comércio em Foco, e um convidado muito especial que vai hoje participar da edição do Bom Dia 98, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, dentro de instantes conosco aqui no programa. Deixa eu cumprimentar o Nicolau. Bom dia, Nicolau Obeide, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, aos nossos estúdios. Bom dia, Zé, e bom dia aos nossos ouvintes. Esperamos que tenhamos um bom programa hoje, principalmente com o nosso prefeito. Tá certo. O Nicolau Obeide, aliás, como disse aqui, nós vamos aproveitar a presença do prefeito para realizar o nosso quadro especial dedicado ao comércio, né? O Comércio em Foco é uma maneira de dialogar com a classe, não é? Dos lojistas, que tem uma relevância muito grande aqui na região, na cidade, como fonte geradora de emprego. Sim, hoje falaremos sobre o comércio, sofrido comércio, né? Com essa crise que estamos vivendo em todo o país, e vamos tentar achar soluções para que possamos superar essa crise, porque só o trabalho é que supera a crise. Ok, bom, vamos começar falando do cenário de Brasília. Antes da gente ter aqui a presença do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a Odebrecht admitiu que controlava pessoalmente o Caixa 2 para Dilma, uma delação premiada muito concorrida do Marcelo Odebrecht, que completou 1 ano preso. Uma cena, Quaresma, que seria inimaginável há algum tempo atrás. Eu até brinco com esses personagens envolvidos na Lava Jato, tantos expoentes aí do cenário político brasileiro hoje, se justificando e se acertando com a justiça, muitos presos, né? Se alguém viesse de um sono profundo, um coma profundo, acordasse e alguém contasse, chegaria até a duvidar, mas é a realidade da Lava Jato. É verdade, jamais imaginariam que estariam falando do Brasil, não é? E sinal dos tempos de que o judiciário ainda é esteio dessa possibilidade de mudança, de colocar o país nos trilhos, as coisas no rumo e, quem sabe, oxigenar toda essa situação, não é, Zé? É uma falta ali de ética, de valores, enfim, que precisa ser repensado, revisto, sobretudo para as novas gerações,
porque eu tenho, e a gente já disse isso aqui, para mim que nós chegamos no limite, né? Ali é realmente o fundo do poço. Então, pior do que tá, acho que não dá realmente para ficar, e é o momento de uma guinada e de uma mudança, da gente agora passar o país a limpo, colocar as coisas nos trilhos e seguir adiante. E assim esperamos. Nicolau, essa questão tem até uma novidade que saiu recentemente na mídia, né, que o executivo Vinícius Veiga Borim, novo delator da Operação Lava Jato, afirmou que havia até um banco adquirido pelo Odebrecht para repassar propinas no exterior. De propina, né? Exatamente, movimentou 1,6 bilhão de reais. São números expressivos, até assustadores. Zé, isso é uma coisa que vem acontecendo há muitos e muitos e muitos anos, né? Com certeza, para essa estrutura estar montada, já existe uma empresa da propina, as empresas, no caso que prestadoras de serviço para a União, para os estados, elas já diziam que se você quiser entrar ou participar de alguma licitação, você tinha que entrar no esquema. Então, o esquema fazia parte de toda essa bandalheira que se vem acontecendo no país. Temos que agradecer aí ao nosso judiciário estar desenrolando esse novelo, e as delações têm premiado esse tipo de acontecimento, e eu acredito que muita gente vai ser presa, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, e muita coisa vai acontecer no nosso país, que tem que acontecer, uma hora isso tinha que acontecer. Era uma coisa evidente, todos nós sabíamos, eu sabia, você sabia, o Rafael aqui sabia, o país inteiro sabia, só que nós não tínhamos uma ação efetiva em relação a isso. Todo mundo sabia que existia a propinagem, né? Se existe essa palavra, que eu não sei se existe, mas era para participar, tinha que pagar, então era dando que se recebe, e dessa forma estão se desvendando. Eu acho que isso é crime e os culpados têm que ser punidos, e vamos ver se vamos voltar a uma forma decente de dirigir o país, para que toda essa montanha de dinheiro possa ir para o seu destino devido, né? Falamos-se que a cada R$1, desculpe, ao contrário, a cada R$10 somente R$1 chegava ao seu destino efetivo. Então, é um absurdo. Se inverteu completamente, né? Antes se falava dos 10%, de cada R$10 R$1, hoje é inversão total de valor. O Rafael, o homem dos 10% era o então conhecido Delfim Neto, que é isso nos anos 60 e 70. Os 10% já era um valor que ninguém queria mais. Você tá louco, 10%? Que é isso? 10% é só a gorjeta, né? Gorjeta. Só pro garçom, então a coisa lá tem outro plano. Ô Zé, rapidinho, aqui, só pra aproveitar, o que chama atenção também nesse cenário é que, dada a sequência de fases da operação, etc., alguma coisa nesse ponto de fato mudou, porque a gente bem sabe e lembra que no início, mesmo com a prisão do Marcelo Odebrecht, não é? Nós continuamos tendo a manutenção do esquema, né? A continuidade de tudo aquilo, por mais absurdo que isso possa parecer, quer dizer, deflagrada a operação, um expoente da empreiteira preso, e ainda assim a situação em si, ela não foi desmantelada, né? Aquela quadrilha, você está querendo achar um termo mais indicado, né? Mas é quadrilha. Pois é, então quer dizer, sinal de que nem esse receio verdadeiramente se tinha, né? Quer dizer, bom, é alguma coisa sazonal, temporária, a gente supera isso. E não foi apertado o placar no Supremo, né? Por 3-2, se votou pela manutenção da prisão, pela continuidade da prisão, em que pese 2 executivos da Odebrecht tenham sido colocados ali em liberdade, foram soltos, mas o Marcelo Odebrecht continuou preso. Agora 6h57, quase 7 da manhã, no Bom Dia 98. Vamos dar uma passadinha no panorama das balsas e estradas. Balsas e estradas.
Travessia Santos Guarujá com 5 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Betioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Vamos ao sistema Anchieta Imigrantes. A interligação está bloqueada por causa da neblina e baixa visibilidade. Os demais trechos estão normais. A chegada a São Paulo pela Via Anchieta apresenta lentidão no quilômetro 3 ao quilômetro 10 devido ao excesso de veículos. Operação 5x5 em andamento. E nós vamos agora falar da retirada do cartão intermunicipal. Ontem começou a integração entre o transporte intermunicipal e o VLT. Mais de 1.000 pessoas entre 60 e 64 anos compareceram em São Vicente ao SESC Senat para a retirada do BR Senior Card, o cartão que substitui o antigo para usufruir da integração dos ônibus intermunicipais com o VLT. Acontece que ocorreu muita desinformação, desconhecimento sobre o prazo de aquisição do cartão. Na semana passada já havia começado essa distribuição do Senior Card por ordem alfabética. Devido à baixa procura, a ação foi prorrogada até quarta-feira, não é até amanhã. Mas a mudança do sistema trouxe muitas pessoas lá ao SESC Senat e os usuários reclamaram bastante, inclusive da desinformação. Evidentemente que por um comportamento do brasileiro, as pessoas deixam às vezes tudo não para a primeira hora, para a última hora ou para o mesmo dia, não é? Mas ao mesmo tempo, um cartão voltado para idosos, a gente sabe que por hábito, força de hábito, eles costumam fazer as coisas com antecedência, enfim, talvez a segunda. Todo mundo quis ao mesmo tempo. Exatamente, né? Mas de qualquer maneira, é tanto tempo esperando por essa integração, não houve um planejamento melhor ou então um prazo mais estendido para que isso fosse feito com mais tranquilidade, que foi uma confusão grande ontem lá no SESC Senat, Rafael. Olha, Zé, eu penso que sim, né? O planejamento é que poderia resolver ou amenizar esse impacto. Com relação à informação, etc., você tem várias maneiras aí de alcançar aquele público destinatário, né? Ou que necessita dessa providência. Então, da aquisição do cartão, do cadastramento, da feitura ali de informações, enfim. E penso eu que talvez fosse mais lógico, até mais efetivo essa entrega, enfim, essa divisão em outros pontos, não a concentração num único ponto, o que se por um lado facilita para o prestador de serviço, para a empresa que vai explorar o serviço, por outro acaba penalizando ou dificultando a vida do usuário, ainda mais quando esse usuário do transporte público é idoso, não é? Então poderia ali fazer um cadastramento ou enfim modificar o local para que não fosse concentrado num único espaço e nós tivéssemos a possibilidade de retirada em outros locais de mais fácil acesso ou de maior proximidade com a população que se quer atingir. Sim, porque essa integração é fundamental, porque o trecho do VLT hoje é relativamente pequeno, o trecho já em funcionamento, Nicolau Albeide. E ontem eu percebi, pelo menos no horário, não era horário de pico, eu passei muito pela frente do Glicério, eu percebi o VLT com pouca gente ou quase ninguém, porque infelizmente o trecho ainda pronto não atende a necessidade da população que vem dos outros municípios passantes para trabalhar, enfim, para realizar os seus compromissos, para atender os seus compromissos. Então, preocupa um pouco, né? Mas com certeza o VLT é fundamental para o transporte metropolitano, não é? Então, que sirva de lição para que isso se aprimore, para quando chegar a vez dos municípios, não é só deixando claro que é o transporte intermunicipal, ainda não há integração com os transportes das respectivas cidades, só os intermunicipais, mas começaram errado, com certeza. Eu ainda tenho muito a evoluir o VLT e principalmente em aonde ele vai atingir, né? Ele vai passar pelo mercado municipal, vai até o centro. E temos ainda a integração que ainda falta, porque ele vai cortar, no caso da cidade de Santos, no meio, né? Pela Francisco Glicério e posteriormente Afonso Pena, subir pela Campos Melo. Então ainda tem muita integração a ser feita com os ônibus também para pessoas que vão para outros lados. Quanto ao tumulto que aconteceu ontem, não foi tanta gente assim, pelo volume de pessoas que nós temos na cidade. É que todos os idosos foram buscar o seu cartão,
ao mesmo tempo. E qualquer dimensão que aconteça, né? Qualquer local que aconteça, até no poupa-tempo acontece isso, vai criar realmente uma demora e um tumulto, mas me parece que todos conseguiram, esperaram durante, parece 40 minutos, mas todos conseguiram tirar os seus cartões de integração. Agora, a notícia diz respeito à decretação do estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Já tocamos disso ontem, mas o prefeito Eduardo Paes mais uma vez reitera que a calamidade econômica, essa decretação não vai atingir a Olimpíada. No Hotel Teresa, em Santa Teresa, o superintendente do Comitê Olímpico do Brasil se assustou ontem, não é? O Nussmann. Não, o superintendente é o Marcos Vinícius, né? Ele se assustou ontem ao fazer palestra e ver um cafezinho custando mais de R$15. Com essa crise toda. Mania, né? De brasileiro, né, Zé? É verdade. Isso é mania de achar. Eu estive no Rio na Copa do Mundo e os preços estavam bastante salgados, vamos dizer assim. Se ganha dinheiro naquele momento, que é dessa forma que se ganha dinheiro, isso aí são maus comerciantes. Nós somos críticos. Eu sou muito crítico aqui na cidade de Santos quando acontece esse tipo de ocorrência. Eu vejo, às vezes, em alguns estados, por exemplo, isso nós temos que parabenizar, estados tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu já estive em cidades nesses locais. Muito pelo contrário, quando existe um número grande de turistas, eles oferecem algo a mais para que as pessoas permaneçam nos estabelecimentos comerciais. Isso sim é uma cultura de turismo e não a exploração pela exploração, simplesmente por um momento que é passageiro e você afugenta, inclusive o turista. Não, isso a pessoa não entende que o turismo ele não é naquele momento, ele vai ser sempre, claro, o ano inteiro naquela cidade, e as pessoas percebem esse tipo de abuso, né, que acontece. Só que infelizmente isso é uma mentalidade errônea que acontece, e essa mentalidade eu sou muito crítico a isso. Aqui em Santos, infelizmente, alguns estabelecimentos comerciais praticam esse tipo de atitude, até erro de conta. Eu já peguei pessoas somarem, né? Soma data, aquela brincadeira que a gente fala, mas acaba somando data e soma o total junto com o número da. Soma data? Soma mas data. É a minoria, né, Nicolau? Felizmente não, mas acontece, infelizmente, é má fé, lógico, isso é roubo, não tem outro termo. Mas isso é uma coisa que acontece. Infelizmente, esse tipo de índole das pessoas é uma coisa ruim, mas acontece. Então, já pegamos aí, já correu pela internet, até Facebook, várias contas que acontecem isso. E o aumento do preço em demasiado. Uma das coisas que nós temos que ver para as Olimpíadas, que parece que as nossas autoridades não estão vendo, isso aí o Rafael que tem contato aí com o Procon de todo o Brasil, são os preços abusivos de aeroportos, né? O Rafael, aeroportos também tem os preços abusivos. Olha, é verdade mesmo. Livre comércio existe, mas abusivo é outra coisa. Sabe que um amigo meu um dia postou uma foto, falou assim, olha que promoção bacana, é um misto quente e um suco no aeroporto de Guarulhos, R$19. Isso é porque é promoção, hein? Imagina se não fosse, não é? Ô, Nicolau, a gente teve uma ação bastante efetiva da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, nesses mesmos moldes, quando da realização da Copa do Mundo, não é? Houve inclusive uma convocação da FIFA, do comitê organizador, e eu pude participar, isso era novembro de 2013 em Brasília, justamente para traçar ali uma melhor estratégia acerca da prática dos preços que já tinham subido vertiginosamente naquela ocasião e por conta daquele evento. As Olimpíadas, né, embora não seja um evento idêntico, né? Tal qual o da Copa do Mundo, e dado o cenário atual, tanto interno quanto a questão externa relacionada a Zika vírus, etc. Enfim, é importante destacar essa leitura que deve ser feita pelos prestadores de serviço, por aqueles que atuam nesse segmento, de que não adianta querer cobrar muito ou aumentar demais o valor, porque a gente vem acompanhando pela imprensa que muitos
turistas, sobretudo os estrangeiros, eles estão repensando a possibilidade de comparecer ao evento, não é? Agora, se a gente não tem, por um lado, essa limitação, né? Você falou, o livre comércio ou o livre arbítrio, a liberdade de preço, que é princípio, inclusive, da ordem econômica lá estabelecida. Na época da Tsunami, todo mundo reclamava, Rafael, mas existia uma regulamentação, pelo menos existia uma média, mas né? No nosso cenário atual e com o Código de Defesa do Consumidor em 90, a ideia do congelamento, do tabelamento de preços, ele caiu por terra, né? Ele não é mais a o política. livre comércio e a concorrência. Mas agora a concorrência, quando existe a combinação, você tem um cartel. Isso aí vira um cartel, claro, né? Não. Mas para isso nós temos elementos legais que podem, de certa forma, aplacar, resolver essa questão. E o código, nesse aspecto, embora ele não trabalhe com congelamento de preço, com tabelamento de preço, ele deixa caracterizado como uma prática abusiva o aumento injustificado de preço. Não é isso? A gente não precisa pegar a Olimpíada ou Copa do Mundo, você pode pegar questões mais pontuais e trazendo aqui para nossa região e para o nosso momento, como acontece, por exemplo, com o caso dos estacionamentos. A gente teve aqui um esforço hercúleo, não é? De oficiar mais de 400 estacionamentos por conta da lei estadual de fevereiro, que determinava a cobrança a cada quarto de hora, então fracionava a cada 15 minutos a cobrança. Está vingando isso? Não está, porque a lei era de 5 de fevereiro, entraria em vigor no dia 5 de abril e no dia 4 de abril foi concedida uma liminar pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo a eficácia da lei. Todo o nosso trabalho, não só do Procon de Santos, mas de muitos outros Procons, foi por água abaixo e com um tiro no pé do consumidor, que é importante a gente falar. 5 de abril poderia, então, seria mais o papel de lei 1º de abril, né? Lançado porque não pegou, né? Não pegou. Conclua, por favor, tem uma pergunta para você sobre isso. E aí, Zé, o que eu quero fechar aqui e deixar também para reflexão do nosso ouvinte é o seguinte, todo esse trabalho feito por conta de uma lei estadual que entraria em vigor no dia 5 de abril, em 4 de abril você tem uma liminar suspendendo a eficácia da lei, e os estacionamentos, muitos deles aumentaram o valor da hora cobrada para adequar essa cobrança fracionada, né? Para fazer a cobrança a cada quarto de hora. Então, você vê que muitas das vezes isso acaba vindo em prejuízo, em detrimento do próprio consumidor. Ô, Rafael, por falar nisso, na questão do preço, tem hoje um cenário de retração no consumo dos restaurantes e como em vários setores da economia do país. Então eu te pergunto o seguinte, Rafael, e a questão da pizza meio a meio do preço seria até uma maneira interessante de atrair o cliente novamente, já que nós estamos nesse período meio difícil, né? Mas também houve pouca adesão. Existe uma cultura da cobrança da pizza parece algo que é simples, mas não é muito emblemático a respeito da relação do comerciante com o consumidor. Como é que foi a implantação dessa ideia da pizza pelo valor intermediário, que realmente é o preço justo, né? É o preço justo. A gente deixou a critério do estabelecimento, do comerciante aderir ou não a essa campanha, uma campanha do Procon com o aval da prefeitura. O prefeito assinou o decreto, não é? E estimulou e incentivou essa prática. Nós temos, como já era esperado, uma certa resistência por parte do segmento, mas na medida em que é uma campanha, Zé, portanto opcional, facultativa, o comerciante que enxerga nessa possibilidade uma forma de diversificar o ganho, de atrair novos consumidores. Como é uma campanha, ele pode limitar inclusive a atuação, não é? E como vai funcionar isso, se é só pro delivery, se é só pro estabelecimento em si, de tal modo que a gente continua nessa caminhada. Tem uma equipe ali do Procon e a Miriam tá encarregada disso, não é? Semanalmente eu brinco com ela e falo, você tem a obrigação de conseguir aí novos adeptos, né? Então novos parceiros, novos estabelecimentos, e a cada semana pelo menos 1 ou 2 ali ela vem arregimentando para essa campanha. Cabe também ao comerciante, em tempos de crise, enxergar nisso uma possibilidade de diversificar, de atrair novos consumidores, de fidelizar mais consumidores e de divulgar a sua marca. Para mim, a grata surpresa lá e para a equipe do Procon, nós já encontramos em alguns estabelecimentos o próprio disco, né, da pizza, a embalagem do delivery,
banner com o logo do Procon, com o logo da prefeitura, com o logo da campanha, fazendo a divulgação, inclusive no cardápio, de que aquele estabelecimento adere à campanha da pizza meio a meio. Aí se dá mais tempo para que as pessoas se adequem, né? Essa nova proposta realmente é um hábito. Nós somos perseverantes. Vamos dizer então, assim, é cultural aqui. Nós continuamos com isso, a gente não desiste. Mas quanto ao estacionamento, será que vai ter, vão derrubar essa liminar? Olha, eu espero que sim, porque ali a discussão que se trava, Nicolau. Onde? No STF? Não, está sendo discutido no órgão especial do Tribunal de Justiça. Ali a questão que se trava é qual é o viés da lei, não é? Se é uma lei que tem foco no direito civil e aí a propriedade não poderia ser tratada por lei estadual, ou se é uma lei que trata exclusivamente do direito do consumidor e aí a competência dos entes é concorrente, de tal modo que União, Estado e município podem legislar sobre isso, e o Estado legislou. Então, nesse aspecto, a lei não estaria eivada de inconstitucionalidade. Não foi a leitura feita pelo desembargador do órgão especial que concedeu a liminar. Agora, pelo sim, pelo não, o que mais atrapalha, sinceramente, é a indefinição, é a postergação que cria também. E a prorrogação desse sistema, porque não pode a lei, então já vamos tirar de circulação e acabar. E, obviamente, também aqueles que provocaram, no caso, os donos de estacionamento, que assim o fizessem de forma mais antecipada. Por quê? Porque se gerou todo um trabalho dos órgãos de defesa do consumidor. Como eu disse aqui, o Procon Santos oficiou mais de 400 estacionamentos para que eles tivessem conhecimento da legislação, a elas se adequassem, e aos 45 do segundo tempo a gente teve a suspensão da eficácia da legislação, com um prejuízo ao consumidor, porque muitos desses estacionamentos, a gente estava falando de preço, eles aumentaram injustificadamente os valores. E ainda ontem, aproveitando e rapidamente, Zé, numa conversa com o Dr. Sandro Ricciotti Barbosa, que é promotor de defesa do consumidor aqui em Santos, esteve à frente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, retornou à promotoria de defesa do consumidor, ele e o Dr. Ézio, com quem a gente tem um bom contato e fazemos ali estabelecemos várias parcerias, TACs, sempre em interesse e em prol do consumidor. Ontem eu disse isso a ele, né? Que é uma preocupação nossa e certamente é da promotoria, o aumento injustificado desses preços por força de uma lei que não vingou. Então isso também está no nosso radar, Nicolau, e a ideia é justamente tentar fazer com que as coisas retornem ao status anterior, né? Já que não teve a lei e a cobrança não é mais a cada quarto de hora. Voltar, né? Pelo menos. O preço voltar, porque o aumento injustificado. Isso tá difícil. Se por um lado a gente não tem tabelamento, o aumento injustificado pode caracterizar uma prática abusiva lá do 39 do CDC. 7h14, é o Bom Dia 98. Deixa eu dar um recado aqui e depois apresentar nosso convidado especial de hoje na edição do programa. Recado da Black Jaw Choperia. O novo cardápio tem várias opções muito interessantes, cardápio totalmente renovado, aquele ambiente fantástico, agradável da Black Jaw Choperia à sua disposição. Tem um happy hour para você e seus amigos, tem a possibilidade de você fazer reserva para os seus eventos. Você sabia que na Black Jaw você pode reservar um almoço corporativo, tem que ser com reserva prévia, reserva da casa, e você pode fazer uma reunião de negócio, por que não, lá na Black Jaw Choperia, que tem o estacionamento do Mendes Convention Center à sua disposição. E tem mais, hein? Você tem diversos tipos de cervejas, drinks, sanduíches, poções e sobremesas, opções veganas e light, caneca de chopp a menos 40 graus, uma estrutura fantástica com música ao vivo de quarta a domingo, mas a Black Jaw funciona de terça a domingo, das 18 horas às 2 da manhã. Black Jaw Choperia, uma grande opção para o seu lazer, para você passar momentos agradáveis aí com as pessoas que você gosta. General Francisco Glicério 206 em Santos, no Gonzaga, telefone 3228-7570. A partir de agora no Bom Dia 98, contamos com a presença do prefeito municipal de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Quaresma, todos os ouvintes da 98. Um prazer estar aqui para falar dos assuntos aqui da cidade e da região, Zé. Ok, e vamos democratizar o máximo possível aqui nosso espaço, convidando os ouvintes também a mandarem questionamentos e perguntas para o prefeito Paulo Alexandre Barbosa pelo WhatsApp 997829970 e o telefone 3284-1100. Participe também pelo facebook.com/Bom Dia 98. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, todos nós sabemos que por conta do Pacto Federativo, o governo municipal ele necessita de verbas tanto federais quanto estaduais para atender suas necessidades, executar os seus projetos e cumprir os seus objetivos. Nós temos entendimento que algumas verbas vieram do governo federal, no governo Dilma, inclusive, vieram para cá, né? E a crise política, agora com a transição, de que maneira isso afetou a cidade? Houve
algum tipo de impeditivo, alguma dificuldade adicional por esse cenário conturbado de Brasília? Como é que é gerenciar tudo isso, prefeito? Olha, é evidente, né? Os municípios acabam sendo os mais prejudicados dentro dessa estrutura de pacto federativo que nós temos, né? Da União, do Estado e dos municípios. Os municípios respondem pela menor parte da arrecadação, eu sempre coloco isso, né? De tudo que o Brasil arrecada, 60% fica na União, né? O poder concentrado em Brasília de arrecadação, 25% nos estados e 15% apenas para os municípios. E se os municípios são os que menos arrecadam, são os que mais têm atribuições, responsabilidades, são os responsáveis pela oferta da maior parte dos serviços disponibilizados à população, seja na saúde, seja na educação, seja na área social. E quando nós temos uma crise econômica nas proporções que nós estamos enfrentando atualmente, que é a maior recessão econômica dos últimos 80 anos, isso acaba impactando diretamente na arrecadação dos municípios, no cumprimento das obrigações básicas que são essenciais e imprescindíveis para as cidades. O PIB negativo no ano passado, 3,8 PIB negativo esse ano, expectativa também dos mesmos parâmetros de PIB, um PIB, ou seja, ao invés não está estável nem crescendo pouco, está diminuindo, né? Então isso acaba gerando uma repercussão nos orçamentos na realidade dos municípios. E é justamente, Zé, um momento de conflito, porque é justamente no momento em que as prefeituras menos arrecadam, tem mais dificuldade orçamentária, que elas são mais demandadas e mais exigidas. Por quê? Porque essa crise que as prefeituras sentem, o cidadão também sente no seu bolso, né? O chefe de família que está desempregado, que perdeu o emprego, são 12 milhões de desempregados no país, junto com o emprego ele perde o plano de saúde. Sim. Por exemplo, perdendo o plano de saúde, aonde eles têm que ser atendidos? Aonde ele vai procurar o serviço de saúde? Na rede pública. Então aumenta a demanda da rede pública. Muitas vezes o chefe de família, o pai de família, com dor no coração, diante da crise, tem que cortar. E acaba cortando, por exemplo, a escola particular dos seus filhos, né? E o filho acaba tendo que migrar para onde? Para a escola pública. Então é num momento de crise, de maior dificuldade, que a gente é mais exigido, mais demandado. Então é preciso ser muito criativo para fazer mais com menos, né? Atender mais pessoas. Só no último ano, só para citar um dado, nós tivemos um aumento na distribuição de medicamentos na rede pública municipal de Santos na ordem de 15%, só de 2015 para 2016. Se a gente falar de um outro aspecto também que envolve o atendimento regional, que é uma característica dos equipamentos da cidade por serem referência. Então nós atendemos nos equipamentos de saúde quase que 50% de demanda de pessoas de fora da cidade de Santos, ou seja, da região como um todo de habitantes. Nesse ponto, prefeito, eu gostaria de perguntar qual é a verba da federal, a verba estadual e a verba municipal que impacta em cima por Santos ser uma cidade de referência, porque todo mundo questiona que a verba é do SUS. Não, Santos tem obrigação de atender, eu gostaria de esclarecer isso. Santos tem obrigação de atender porque a verba é do SUS, então as outras cidades não têm essa obrigação. Então eu gostaria de ter mais ou menos o parâmetro para os nossos ouvintes, quanto que Santos, porque eu entendo que todas as cidades, isso aí é uma questão metropolitana, só que Santos sofre muito com isso, como o senhor está dizendo. Então eu queria entender quanto impacta de verba federal, verba estadual e verba municipal na nossa saúde localizada aqui em Santos. Olha, Nicolau, na questão da saúde, os municípios têm a obrigatoriedade de investir 15% do seu orçamento na área de saúde. Não há município que sobreviva e consiga manter os serviços abertos fazendo investimento que determina a lei. Todos os municípios acabam fazendo investimento muito maior. No nosso caso, acima de 20% do orçamento de investimento na área de saúde. E o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, a tabela SUS é uma tabela extremamente defasada. Respondendo a tua pergunta em relação ao que cobre, né, do custeio, então nós temos o que a tabela SUS paga por procedimento que é realizado, enfim, por atendimento na rede de saúde, corresponde a algo em torno de 45% do valor do custo, né? Ou seja, não cobre nem a metade do que custa. O restante deve ser complementado, e na sua maior parte a complementação vem do município, do orçamento do município. E é importante frisar que o município, independentemente do número de pessoas que sejam atendidas de fora
da cidade, ele não recebe a contrapartida por isso, não recebe o valor per capita, por exemplo, por atendimento de habitantes de outras cidades. Ele recebe um valor determinado pela tabela, pelo número de procedimentos, pelo teto estabelecido e, portanto, esse valor cobre quase que 50% do custo. O restante deve ser coberto pelo orçamento do município, já que o Estado também dispõe de equipamentos próprios, que são financiados diretamente com recursos exclusivos do Tesouro do Estado. São equipamentos abertos, como o AME, que nós temos aqui na cidade, isso é financiado diretamente pelo Estado, no Hospital Guilherme Álvaro, ou seja, o Estado tem a sua rede própria, custeada com recurso do Tesouro Estadual. Então, aquilo que existe do SUS é complementado com recurso municipal na sua maior parte, né? E o custeio de equipamentos, por exemplo, como a UPA, que nós abrimos a UPA, nós temos aí a perspectiva de orçamento, faz parte de um programa do governo federal, onde o governo federal se responsabiliza, no caso da UPA, o valor é menor ainda, é 1/3 do custo, né? O governo federal cobre 1/3 do custo, ou seja, a UPA custa, para colocar em valores precisos, né? 1,5 milhão por mês para manter a UPA aberta. 500 mil é a parte do governo federal e o restante do município, 1 milhão. Agora, desde que a UPA foi aberta, nós assinamos o convênio, tivemos a presença do ministro, e você sabe quanto a cidade recebeu? Nada. 0. Então, desde que a UPA foi aberta, quem banca, né, o funcionamento da UPA integralmente é a cidade de Santos, é o município de Santos, é o munícipe, é o santista que acaba bancando esse serviço, que é um serviço extremamente importante, necessário, bem avaliado, com todos os desafios, as dificuldades que existem, muito bem avaliado. Recentemente tivemos uma pesquisa de opinião que mostrou um índice de aprovação acima de 90% na UPA, e com esse viés de atendimento regional e do aumento da demanda em função da crise econômica. Então, Zé, a crise econômica afeta sim a realidade dos municípios. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer cortes na prefeitura permanentemente, diminuir as despesas de custeio para que a gente possa preservar os investimentos que são importantes para a cidade e para o cidadão. Nós temos aí, prefeito, né, dentro de pouco tempo, a inauguração do Hospital dos Estivadores, né? Acho que permanecerá esse nome, acredito eu. E o prefeito tem aí colocado na imprensa do problema do custeio, né? 10 milhões de reais mensais. Já veio uma verba do prefeito. Tem uma verba de 11 milhões para iniciar os trabalhos. Na verdade, esse projeto do Hospital dos Estivadores, né? Nós trabalhamos aí para resolver essa questão. Era uma novela, eu diria, que se arrastava na cidade há muitos e muitos anos, né? Um equipamento que precisava ser aberto. Nós fizemos aí todo um esforço no sentido de viabilizar a obra, a reforma e a ampliação. Temos uma obra nova, equipar o hospital. Além disso, a prefeitura se responsabilizou pela compra do prédio. Até o presente momento lá, Nicolau, entre o que se gastou na compra do prédio, a reforma, as obras novas que foram desenvolvidas e também os equipamentos, algo em torno de 60 milhões de reais, dos quais 25 milhões vieram do governo do estado e o restante do governo municipal. Então a obra está pronta, nós estamos entregando na próxima semana, a obra é concluída, e aliás é importante ressaltar que essa obra só foi concluída, que o hospital só está pronto do ponto de vista aí da infraestrutura, graças ao esforço da população santista, do munícipe santista, que paga seus impostos, né, que contribui para que a gente possa fazer essas melhorias. Isso foi feito majoritariamente com recursos da cidade de Santos, esse hospital, que será um hospital regional. É importante que se diga isso também, porque nós vamos ter o mesmo parâmetro de atendimento. Em torno de 50% da demanda será regional e não local. Então, durante todo o período de obra, né, nós tivemos apenas a participação do estado e do município, né, todo o investimento que foi feito até o momento. Não tivemos 1 centavo de participação do governo federal. E todos os ministros que visitaram o hospital durante o período de obras, nós fizemos questão de levar, os ministros assumiram publicamente o compromisso de participar do custeio da unidade, quando aberta, participar do custeio. Agora nós temos aí o hospital pronto, né, para funcionar, e o custeio é necessário, é imprescindível. Não há município que consiga suportar um hospital como esse com recursos próprios. Então nós temos a necessidade de parceria do estado e da União. Com o governador nós tivemos já
vimos negociando há um bom tempo e tivemos a notícia na última semana, o governador esteve conosco, o governador vai assumir 50% do custeio, então o governo do estado vai se responsabilizar por metade, né, dos custos do hospital, 5 milhões. que esse ano nós vamos abrir por etapas, né, Nicolau? Então nós temos a primeira etapa, que vai custar algo em torno de 4 milhões e 400 mês, a segunda etapa 8 milhões e a terceira, com a plenitude dos serviços aí, 10 milhões mês. Então o governo do estado vai participar com metade em todas as etapas, é isso que está compromissado e pactuado. E esse ano um investimento de 11 milhões, depois no ano seguinte, enfim, o correspondente a 50%. O que nos falta é a outra metade. Então nós tivemos aí em Brasília, na última semana, dialogando com o governo federal, tivemos em já tive com o ministro da Saúde. Amanhã novamente estarei no Ministério da Saúde, amanhã em Brasília. Volto a Brasília para dar sequência a essas tratativas, porque é mais do que justo, Nicolau, é uma obrigação do governo federal disponibilizar recursos para o funcionamento desse hospital, para o custeio, até pela ausência de participação da União até agora nesse projeto, que é um projeto regional. A imprensa noticiou fartamente aqui durante muito tempo, o Ministério da Saúde inclusive provocando aqui o estado no sentido de fazer um segundo hospital regional. O Ministério da Saúde dizia claramente que tinha recurso para construir um outro hospital, arcar com metade dos custos de investimento de um novo hospital e metade do custeio. Isso foi dito em vários veículos de comunicação, repetido. Então agora o que nós temos é um hospital pronto, que foi feito sem um centavo do governo federal, pronto para funcionar e sem recurso. E sem recurso do governo federal até o momento. Nós acreditamos na sensibilidade, né, do ministro, né, do atual presidente, para que esse equipamento possa ser colocado em funcionamento. Estamos trabalhando para isso, né? A parte do governo do estado está garantida, nós devemos assinar na próxima semana, inclusive, já o convênio com o governo do estado. Estamos trabalhando nessa direção para assinar até o final do mês essa garantia formal da liberação dos recursos e aí viabilizar a participação do governo federal para que de fato nós possamos abrir as portas. E só para complementar essa questão do hospital, nós também estamos desenvolvendo o processo de contratação da organização social paralelamente a essas negociações que estão sendo feitas com o estado e com a União. Nós estamos com o processo de edital de chamamento aberto para a seleção da organização social que fará a gestão do hospital. Então esse processo deve ser concluído também no mês que vem, quando nós vamos assinar o contrato com a gestora do equipamento. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a gente vai fazer um pequeno intervalo para retornar essa questão até da administração do hospital e agora quanto a essa primeira etapa e que o equipamento vai começar a atender a população, qual é a previsão? A primeira etapa é agora, no segundo semestre, ser colocado já em funcionamento. Nós assinamos aí o contrato, expectativa até o final do mês, né? Se não houver nenhum tipo de demanda jurídica, enfim, nenhum questionamento, mas até o fim do mês de julho fazer a assinatura do contrato e depois a vencedora tem 90 dias para abrir as portas do hospital. Bom dia 98, hoje com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Teremos também o quadro Direitos do Consumidor com o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, Nicolau Obeide na bancada e você conosco. Também vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. 7h33 é o Bom Dia 98 no ar até as 8h15 da manhã, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 da manhã, às 8h15. Realização do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara Dirigentes Lojistas Santos Praia, nessa parceria com a Rádio 98, com o Grupo Musicom. E tem aqui a mensagem do Jorge Saad, que também é parceiro da CDL pela sua empresa APO, Planos Odontológicos Empresariais. Ele manda uma saudação especial ao prefeito e ao Nicolau Obeide, a todos aqui da bancada. Parabéns pelo livro do programa. Um abraço especial a você. Ao Jorge. Da minha parte, muito obrigado. Grande abraço, Jorge. Sucesso, Jorge. Sucesso, obrigado. Conte conosco por aqui. O Ricardo Martins, jornalista Ricardo Martins, da Rede Record, também está mandando uma saudação aqui ao prefeito e a todos da mesa acompanhando o programa neste momento. Daqui a pouquinho teremos as participações Um abraço para Ricardo dos ouvintes. Retomando a questão dos estivadores, que realmente
quanto mais se falar, melhor, prefeito, porque existe uma expectativa muito grande, ele vai agregar muito valor no atendimento da saúde, não só do município, mas só da região. E em relação a essa interlocução com o governo federal, teve até a participação dos deputados da região, Escoassone, Beto Mansur e o deputado Papa, que estão também pareados com a cidade nesse esforço. E houve algum retorno concreto do governo federal? Tudo bem que já houve outras promessas, né? Mas existe uma conversa diferente? Efetivamente essa conversa avançou com o governo federal? O prefeito de Santos tem essa percepção? Olha, como eu disse, sempre foi estabelecido o compromisso por parte do Ministério da destinação de recursos para o custeio da unidade. Isso foi amplamente divulgado, o compromisso público estabelecido, e repito, mais do que compromisso, é uma obrigação, é uma responsabilidade do governo federal a viabilizar a abertura desse tipo de equipamento. Não o custeio só, até o próprio investimento, né? Em que nós não tivemos a participação da União. Então a nossa expectativa é sim de que o governo federal possa cumprir com a sua obrigação. Não poderia ser diferente a expectativa. Nós estamos mostrando a importância de realizar esse atendimento. Nós temos, Zé, um déficit de leitos bastante expressivo na Baixada Santista como um todo, e a alegação histórica do Ministério sempre foi que não poderia disponibilizar recursos porque não havia leitos disponíveis, né, para serem habilitados no SUS e, obviamente, receber os valores correspondentes aí ao custeio. Então, hoje, nós estamos entregando um hospital pronto para funcionar, com toda a infraestrutura. Aliás, é importante que se diga, nós pudemos aí fazer um grande esforço para colocar no Hospital dos Estivadores o que há de melhor. É um hospital moderno em termos de infraestrutura. Na maternidade, por exemplo, não há maternidade nem pública e nem privada na Baixada Santista com as condições que nós vamos ter no Hospital dos Estivadores. É algo realmente diferenciado, com muita qualidade para atender a população. E é importante que os governantes tenham essa sensibilidade. O ministro objetivamente pediu alguns dias para que pudesse fazer uma reflexão em relação ao orçamento, assumiu recentemente, retratou a situação do país, né? Mostrou aí o rombo nas finanças do Ministério, do governo federal como um todo. Essa foi a principal alegação do ministro, para não nos conceder uma resposta imediata, mas amanhã eu estou retornando a Brasília com a missão de avançar no diálogo com a área técnica do Ministério, no sentido que a gente tem aí a viabilização desses recursos. É uma luta, né? Não é simples, não é uma tarefa fácil, mas nós cumprimos uma etapa fundamental, o importante. Sem o hospital pronto, sem a obra concluída, sem os equipamentos básicos que lá estão instalados, né? Como toda a parte de geração de energia, geradores, ar-condicionado, enfim, todos os equipamentos que estão instalados, nós não poderíamos pleitear esse recurso para funcionamento do hospital. Então agora nós estamos concentrando aí todos os esforços, fazendo um movimento, inclusive, que é o Estivadores de todos. Estamos envolvendo todos os deputados aqui da região. Eu pessoalmente encaminhei correspondência a todos os deputados federais, né, eleitos aqui, os 20 deputados federais mais votados na região, solicitando recursos, apoio para que nós pudéssemos aí garantir a abertura do hospital. E também os senadores. Eu tive lá com o ministro, junto com o senador Aloysio Nunes, que é atual líder do governo. Também conversei com o senador Zé Aníbal, encaminhamos também com a senadora Marta Suplicy, que são senadores de São Paulo, para que a gente, dentro de um esforço conjunto, possa garantir a abertura do equipamento. Nicolau. Bom, fugindo um pouquinho do tema saúde, né? Que Santos tem esse grande problema, né? Que espero que o prefeito, com a sua sabedoria... Ô, Nicolau, sem querer, só para terminar o saúde, a questão da gestão das OS, porque existe uma corrente, você me desculpa, até a gente já encerra e você bem. Retoma, por favor. A questão da gestão das OS, existem algumas críticas quanto à gestão, principalmente do funcionalismo público municipal, setores ligados ao funcionalismo, alegando que isso talvez gere uma precarização das relações de trabalho, poderia ser prejudicial ao funcionalismo de uma certa forma, lançando mão do atendimento das OS, o modelo que já é empregado em outros municípios do país. Mas qual é a avaliação da adoção dessa parceria já presente aí na UPA Central, não é, que também vai se
prorrogar e vai ser utilizada também o plano esse em relação aos estivadores. Por favor, prefeito. É o único caminho para a expansão da rede para realizar o atendimento na área de saúde. Só para ter uma ideia, o Hospital dos Estivadores, quando estiver na sua plenitude de funcionamento, terá aí a necessidade de 1.200 funcionários trabalhando no equipamento. E a prefeitura, obviamente, não dispõe desse número de funcionários e nem mesmo está em condições legais de abrir concurso público para contratação de 1.200 profissionais. A gente tem, por exemplo, na prefeitura hoje 12 mil funcionários. Nós estamos falando em 10% do número de funcionários apenas para funcionamento do hospital. E nós temos a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos que são permitidos aí com o pessoal, que seriam extrapolados caso a prefeitura fizesse essa opção. Além disso, a flexibilidade, a agilidade que nós temos através da gestão por organização social nos permite afirmar, agora depois inclusive da própria implantação do serviço da UPA, da avaliação da população, todas as avaliações mostram aí uma aprovação majoritária do serviço prestado na UPA Central da cidade de Santos, mostram que esse é o caminho mais adequado. E mais do que isso, os exemplos que nós temos aí, por exemplo, no sistema SUS, o hospital mais bem avaliado é o Instituto do Câncer de São Paulo, que é gerido por uma organização social. Nós temos excelentes exemplos. Óbvio que é um modelo que precisa de fiscalização, de acompanhamento permanente, frequente, e é isso que tem que ser feito. Não tira o lugar do funcionário público. Essa foi uma alegação feita no início, de que o servidor público poderia perder o seu espaço, que seria desligado. Ao contrário, depois da organização social iniciar suas atividades na UPA, nós realizamos inúmeros novos concursos públicos. Agora mesmo estamos convocando já um novo concurso público para mais de 400 vagas que foram abertas. Enfim, as OS são mais um instrumento, mais uma ferramenta de gestão para aprimorar a qualidade do serviço que é prestado à população santista. E hoje é necessário que esses instrumentos possam ser viabilizados para garantir o funcionamento, a expansão de equipamentos importantes na área de saúde e também em outras áreas que são estratégicas. 7h41 é o programa Bom Dia 98, de realização da CDL Santos Praia. A CDL Santos Praia, que tem essa responsabilidade social e está sempre envolvida nas causas comunitárias, tem também o debate com a classe dos lojistas, mas que também influi com toda a região pela importância do comércio como gerador de emprego na economia regional, e por isso nós temos toda terça-feira um quadro dedicado a isso, e nós vamos hoje contar com a presença do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o líder da CDL Santos Praia, pro nosso próximo quadro que vai estar no ar a partir de agora, 7h42. Comércio em Foco. É o Comércio em Foco, temas de interesse geral ligados ao comércio. Eu vou passar a palavra pro presidente Nicolau Obeide, da CDL, aqui como comentarista. Por favor, Nicolau. Bom, prefeito, o assunto de comércio, né? Todos nós estamos vendo que todo o país sofrendo uma crise, uma recessão, e o primeiro a sentir essa crise sempre é o comércio, além de, como o prefeito já disse, as prefeituras e todos os órgãos estaduais. A arrecadação diminui, consequentemente, e o desemprego aumentando no nosso país, porque se nós formos olhar, né, nos shoppings da nossa cidade aqui, até nesse shopping onde nós estamos, nós vamos ver lojas fechadas e comerciantes sem clientes, né? Que esse seria o foco principal do comércio. Eu gostaria de saber qual seria o fomento, né? Que nós poderíamos criar dentro da cidade, ou qual é a proposta que o prefeito teria em relação a isso, que eu sei que é difícil esse tipo de argumento, porque o comércio ele emprega aqui em Santos a maioria dos empregados, né? Como é uma cidade que não tem indústria, Santos tem o porto, que na sua maioria é importação, exportação e recepção de fora da cidade, mas dentro da cidade, para quem gasta e consome aqui dentro da cidade, a maioria dos rendimentos dos munícipes vem advendo do comércio. E estamos sofrendo bastante. Então eu gostaria de saber do prefeito se existe algum planejamento em relação
como eu já tinha anteriormente até comentado e falado com o prefeito, que nós tínhamos alguns anos atrás, né? Na época do prefeito, então, Beto Mansur, ele acabou com a Secretaria de Comércio e Indústria, e eu acho que seria se o prefeito tem intenção da volta desse tipo de secretaria, para que possa fomentar e possa desenvolver esse tipo de desenvolvimento para o comércio. Olha, Nicolau, realmente a questão do comércio, né? O setor do comércio é um setor extremamente importante para nossa cidade, como polo gerador de emprego, gerador de riqueza, geração de renda. Todos nós sabemos da pujança e da relevância do comércio santista, né, que é absolutamente consolidado em centros que são importantes aqui na nossa cidade. Agora sim, primeiro é fundamental o comércio, assim como as prefeituras, assim como o país, sente os reflexos da crise, né? Quando diminui a capacidade de consumo, né, das pessoas, o comércio acaba sendo afetado de forma direta. Então, o primeiro ponto para que a gente possa avançar e melhorar essas condições é a retomada do crescimento econômico, né? É através de investimento, estabilidade econômica, geração de emprego. Hoje o país vive um momento de absoluta instabilidade, de insegurança, onde quem tem capacidade de investimento está receoso, aguardando uma definição desse cenário, se fica presidente, se sai presidente, quais são as decisões políticas que são adotadas em Brasília para seguir adiante nos seus investimentos. Então eu vejo que hoje esse momento de instabilidade ele acaba se refletindo em diversos segmentos, e o comércio é muito mais sensível porque está próximo da realidade das pessoas, é o primeiro a sentir esses reflexos e esses prejuízos. Então é muito importante que a gente tenha esse crescimento econômico retomado, com estabilidade econômica, com estabilidade política, para que o comércio possa aí ter a sua recuperação garantida. No âmbito municipal, né, nós temos algumas iniciativas que podem e devem ser viabilizadas para apoiar, para mobilizar público, para trazer frequência para os centros comerciais da cidade. Acho que além daquilo que é essencial, como cuidar da segurança, né, que é importante, da infraestrutura, da zeladoria, zelar pelos espaços públicos para que sejam espaços públicos atrativos, seguros para a população, para que eles possam circular. Nós temos iniciativas que acabam mobilizando o público. Citarei aqui, por exemplo, uma delas que foi o Gonza Alegria, né, que nós tivemos a oportunidade de viabilizar aqui no Gonzaga, especialmente, que trouxe público, né, bastante expressivo para o Gonzaga. Foi uma iniciativa, pode parecer simples, mas com um alcance, com um êxito bastante significativo. Eu vejo que eventos e ações como essa são fundamentais e devem ser ampliadas para garantir a frequência, a mobilização de público, no sentido de que o comércio possa também ter a sua condição aí garantida. Nicolau, fica à vontade. Hoje o Comércio em Foco, com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Como o prefeito bem disse, nós temos aí uma situação de insegurança em torno da cidade. É óbvio que isso é um problema que não é só da cidade de Santos, como temos também na parte de estradas, né? Tem acontecido bastante famosas pedradas, né? Falo assim de uma forma ironizando, mas é lamentável e é uma questão muito triste para toda a região. Isso aí espanta, e com certeza o turismo que vem à cidade, as pessoas têm medo de descer a serra e vir para a nossa cidade, que não é só, a nossa cidade não são só praias, nós temos aí também uma cidade de passeio, de lazer, os shoppings. Isso impacta diretamente no comércio com a falta de turistas, né? Que seria um fomento que a gente poderia até trazer para Santos, como aconteceu agora em janeiro e fevereiro, com o aumento do dólar, com esse disparo do dólar, beneficiou a cidade de Santos por uma questão do turismo mais perto, né, mais próximo, e as pessoas não foram viajar para fora. Então eu queria saber, nessa parte de segurança, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Eu sei que, prefeito, isso é uma questão estadual do governador, mas qual é a pressão, vamos dizer assim, né, que
que a região metropolitana, ou que o Condesb está fazendo em relação a isso, porque nós tivemos aquele acidente do menino, né? Que impactou em todos os jornais, mas posterior a isso, todos os dias nós temos aí nos jornais colocando novas situações de acidentes. E isso é muito ruim para toda a região e para o comércio. Sem dúvida, Nicolau, tem absoluta razão. Essa é uma questão importante, embora a segurança pública ela não seja responsabilidade direta dos municípios, né? Tudo que acontece nas cidades com o cidadão deve ser motivo de preocupação e de ação, né, das prefeituras, né? E foi exatamente com essa filosofia que nós, imediatamente após a ocorrência dessa tragédia no sistema Anchieta Imigrantes, nós acionamos o secretário de Segurança Pública, que esteve aqui em Santos em 2 oportunidades, e se comprometeu com a região em medidas objetivas e concretas no sentido de proporcionar maior segurança no sistema. É inadmissível que nos tempos atuais, em pleno século XXI, a gente tenha que conviver com essa sensação de insegurança, né, no sistema que é um dos mais modernos do país, né, uma das estradas mais modernas do país, o sistema Anchieta Imigrantes. E o comprometimento da Secretaria de Segurança do Estado foi no sentido de instalar câmeras de monitoramento em todos os pontos do sistema Anchieta Imigrantes que ainda não estão sendo monitorados, né? Esse foi o comprometimento. As operações especiais feitas através de equipes da Polícia Militar, no caso a tropa de choque e também a rota, isso foi comprometido pelo secretário. E no âmbito da Polícia Civil, o DENARC e o DEIC também com foco nessa questão da segurança. Essa é a parte nas estradas. Mais importante, né, prefeito? A Polícia Civil, que é a parte investigativa, é a parte da inteligência que com é fácil certeza chegar nos focos. Exatamente, então até porque é importante esse trabalho permanente, Nicolau, porque nós sabemos, isso foi colocado para o secretário, que o crime ele acaba migrando, na medida que a polícia intensifica a ação num determinado local, num determinado perímetro da rodovia, acaba tendo uma migração, então deve ser permanente em toda a extensão do sistema Anchieta Imigrantes. Esse foi o pleito que foi feito, compromisso que foi assumido, e segurança pública é um desafio permanente e constante. É preciso ter vigilância, é preciso ter cobrança permanente. É isso que nós estamos fazendo, estamos atentos. A próxima reunião do Condesb, que será na semana que vem, será debatida a questão da segurança com as autoridades policiais aqui da região. Na semana passada, o secretário esteve na prefeitura, junto com todas as autoridades policiais, aí, o responsável pela Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, e é fundamental que a gente tenha um sistema seguro para os milhares de santistas e moradores da Baixada que todos os dias se deslocam para São Paulo, para os turistas que nos visitam, né? E somos uma região turística e é fundamental que nós tenhamos aí essa segurança e, obviamente, como você falou, Nicolau, além dessa questão da segurança, o turismo interno com essa realidade econômica que o país vive, com dólar quase a R$4, né? A realidade que nós temos hoje, o turismo interno ele acaba sendo beneficiado, potencializado. Nós tivemos dentro dessa linha de eventos, eu citei aqui o Gonzo Alegria, no final do ano nós tivemos o Réveillon, por exemplo, né? Um Réveillon que já é procurado por turistas, né? Nós tivemos a lotação aí, a ocupação dos hotéis na ordem de 96%, 97% de taxa de ocupação, e isso acaba também apoiando e ajudando o comércio, a atração de eventos, que a prefeitura vem trabalhando nisso. Nós vamos ter, por exemplo, nas Olimpíadas, Nicolau, quase 10 países que vão se preparar em Santos para a disputa das Olimpíadas. Então, na natação, por exemplo, vamos ter aqui a delegação do Japão, da Itália, da Eslovênia, da Rússia. Vamos ter seleções de ginástica artística, de judô, que vão treinar e se preparar em Santos. Vamos trazer a imprensa, vamos trazer turistas que acompanham também esses países para a cidade. Vamos sediar, durante o período da Olimpíada, de 4 em 4 anos, se realiza o maior congresso de medicina esportiva do mundo, com os maiores especialistas em medicina esportiva, sempre no país sede da Olimpíada. Aqui no Brasil, foram centenas de municípios que se candidataram para receber esse evento, que reúne mais de 4.000 profissionais do mundo inteiro, e Santos chegou na final com Campinas, né? E fomos escolhidos. Então Santos vai sediar o Congresso de Medicina Esportiva. A tocha olímpica também, Olimpíadas. Muitos municípios queriam e Santos foi um dos Também escolhidos. nós vamos ter aqui, dentro dessa linha de incentivo ao comércio local, é um programa
que nós lançamos também na prefeitura, importante, foi o Licita Santos, né? Para estimular, né, na prefeitura, como você sabe, acaba sendo consumidora, contrata serviços, compra equipamentos, insumos, materiais para suprir as suas necessidades. E nós fizemos uma boa parceria, né, com o comércio local, no sentido de disponibilizar todas essas informações de contratação que a prefeitura faz, de compra, para que aqueles que estão em Santos possam fornecer mais para a prefeitura, né? Vender mais para a prefeitura e com isso contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. A partir do lançamento desse programa nós tivemos um incremento, um aumento do fornecimento dos fornecedores da prefeitura em Santos, o que também é importante no momento de crise para os comerciantes, para os empreendedores, para os pequenos empresários, enfim, para o estímulo àqueles que são responsáveis por gerar emprego e distribuir renda na cidade. Bom, então eu vou tocar num assunto aqui um pouco desagradável, né, para todos nós. Infelizmente é uma situação que ocorre no país inteiro, que são os moradores de rua. Nós temos tido aqui no Gonzaga, principalmente na região da Orla, um número crescente de moradores de rua. É óbvio que o prefeito deve estar vendo isso. Eu acredito que todos nós estamos vendo. Esse número crescente de moradores de rua eu divido em três. Eu divido em pessoas doentes, que são os dependentes químicos de álcool, aqueles que têm problemas financeiros e saúde mental, e tem aqueles que são oportunistas, né? Querem faturar e roubam e se aproveitam e vivem disso, né? Porque conheço até moradores de rua que faturam enormemente. Nós temos uma população extremamente benevolente, uma população extremamente generosa e de pessoas que talvez achem que essas pessoas não têm para onde ir. Eu sei que a prefeitura de Santos tem vários equipamentos e essas pessoas não podem ser transportadas, eu sei de tudo isso, que elas não podem ser transportadas contra a sua vontade. Eu sei que existe aí uma judicialização em relação a isso, que o governador modificou, que a pessoa pode judicialmente ser internada, mas nós estamos convivendo com uma situação de que, se nós formos olhar aqui aonde nós estamos próximos, com pessoas o dia inteiro deitados na rua, com papelões, ocupando, com cobertores, e isso denigre a imagem da cidade, isso denigre todo o meio, todo o ambiente. Gostaria de saber qual é a atitude que o prefeito pretende tomar em relação a isso, e também reforça um outro lado, além dos moradores de rua, o crescente comércio de pessoas tipo hippies, camelôs, etc. Eu tenho perturbado bastante o Ronaldo Santiago, que é o chefe do defeito. Eu acho que eu fico mandando o WhatsApp para ele. Ele olha o meu WhatsApp, eu acho que ele já até. Eu acho que ele já te bloqueou no WhatsApp. Daqui a pouco ele vai me bloquear. Mas não, o Ronaldo poupa tempo depois. O Ronaldo é boa gente e ele tem feito o que pode. Eu sei que ele tem limitações de fiscalização e tem tido vários problemas. Mas é impressionante, finais de semana, como esse tipo de pessoas aumentam. E a gente escuta lá no CDL as reclamações recorrentes dos nossos associados. Nós temos mais de 1.300 associados e eles reclamam bastante. Então eu queria saber se existe algum planejamento em relação a isso, ou se o prefeito vai intensificar esse tipo de atitude para a gente tentar modificar isso. Olha, Nicolau, é importante, né? Esses temas são temas relevantes e muitas vezes polêmicos, e é fundamental que a gente possa discutir bastante. Primeiro, em relação à população de rua, muitas vezes as pessoas acabam atribuindo uma responsabilidade à prefeitura, né, que não é dela e portanto ela não tem competência para executar. Muitas vezes fala, olha, tem um pessoal ali na rua, a prefeitura tem que tirar essas pessoas da rua, não é inadmissível que elas fiquem ali. Então, primeiro, a prefeitura não tem essa competência, não tem essa permissão. A prefeitura tem a proibição de retirar as pessoas da rua. É importante que fique isso claro. A lei não permite a prefeitura retirar ninguém das ruas. Para a pessoa sair da rua, ela precisa querer. Desculpa, prefeito, mas direito de ir e vir eu sei que todos têm, mas direito de ficar eu questiono, porque são pessoas que eu mesmo, pessoalmente, já tentei tirar de frente de lojas e eles ofenderam, agrediram, xingaram.
Então, e aí a gente chama a Guarda Municipal, a Guarda Municipal ela fica meio. Aí não se trata, Nicolau, de uma questão de situação de rua, aí é questão de desordem, é um outro enquadramento, é uma questão a população tem culpa. Se há um desrespeito, enfim, se há alguma outro tipo de conduta, ela não está enquadrada na questão de rua. O que eu estou dizendo é o seguinte: a pessoa que está na rua, que quer dormir na rua, que quer habitar na rua, ela não pode ser retirada pela prefeitura. A lei não permite que a prefeitura faça isso. É importante que isso seja dito, até porque muitas vezes há uma confusão de interpretação, achando que é falta de vontade ou falta de equipe da prefeitura ou falta de estrutura para realizar esse trabalho, e não é. Infelizmente a lei não permite que isso seja feito. E mais do que isso, nós fizemos um censo com a população de rua, com o perfil. Você fez uma divisão em relação aí ao perfil dessa população, e tem alguns dados que são importantes. Nós entrevistamos todas as pessoas em situação de rua em Santos. Não foi uma pesquisa por amostragem, é um censo onde todas as pessoas que estavam em situação de rua foram entrevistadas em 3 noites na cidade, com equipes que foram disponibilizadas em todos os cantos de Santos. E notamos o quê? Por exemplo, 84% das pessoas que estão em situação de rua tem dependência química, álcool ou drogas, né? O que torna o trabalho de convencimento ainda mais desafiador, ainda mais difícil. Nós tivemos, por exemplo, alguns dados que foram informados pelas próprias pessoas que estão na rua. Quais são os fatores que contribuem para que as pessoas permaneçam nessa situação? Muitas vezes, infelizmente, como foi colocado aqui, essa caridade, essa generosidade, essa solidariedade da população, dos comerciantes, acaba contribuindo para que as pessoas permaneçam em situação de rua. É muito comum em declarações dessas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui à noite, eu recebo aqui, tem um grupo que vem me trazer uma sopa, no almoço tem um comerciante que fala para eu passar no final do expediente que vai me dar um prato de comida para eu almoçar gratuitamente. Então eu tenho almoço, eu tenho janta, eu tenho roupa, eu recebo muitas vezes um trocado, uma esmola aqui na rua, e isso contribui para que eu possa ficar na rua. Então, o que a gente coloca? Que é importante também a conscientização da sociedade. Acho que ter um ato de generosidade, um comerciante que quer doar comida, a pessoa que quer, um grupo de pessoas solidárias que quer entregar um prato de sopa, quer doar roupas, quer doar cobertores, continue fazendo isso. Faça, que é importante, mas faça nos equipamentos públicos, nos abrigos que a prefeitura tem disponíveis, que foram abertos, foram inúmeras vagas que nós abrimos quase 5 novos equipamentos para atender essas pessoas, porque também é preciso de infraestrutura. Só para você ter uma ideia, Nicolau, nós fizemos, dentro da política de assistência social, se as pessoas estão em situação de rua e querem voltar para sua casa, para sua origem, para o seu município de origem, não são de Santos, a prefeitura paga a passagem para essas pessoas retornarem. É o que nós chamamos de recâmbio. Foram quase 2.000 recâmbios realizados no ano passado, onde a prefeitura vai, pega a pessoa onde ela está na rua, leva na rodoviária, paga a passagem para que a pessoa possa voltar para o seu local de origem. Abrimos novos abrigos agora, por exemplo, nesse período de frio, estamos vivendo noites aí, madrugadas muito frias, inclusive, infelizmente, com notícias aí em algumas cidades onde as pessoas em situação de rua estão chegando a falecer durante a madrugada em função do frio. Nós abrimos aí abrigos de emergência na cidade, ou seja, não faltam vagas, não falta infraestrutura por parte da prefeitura para receber essas pessoas. Agora é um trabalho desafiador, que tem a responsabilidade do poder público, mas também da sociedade. É importante o prefeito falar em relação de não faltam vagas, porque eu escuto muito isso e eu defendo esse lado. Eu falo, não, os abrigos têm vagas, só existem regras e essas regras têm que ser cumpridas. As pessoas não podem beber nem se drogar dentro dos abrigos. Então, a população às vezes ela age com medo, com pena. Esse é o grande ponto, e eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é isso que tem que ser feito, uma grande campanha da prefeitura, e mostrar que existem abrigos, existem vagas e as pessoas podem procurar esses abrigos, essas vagas, para se resguardar. Com certeza, é muito importante que isso seja feito, Nicolau, essa conscientização. Nós, inclusive,
No ano passado fizemos uma campanha nessa direção com os veículos de comunicação, TV, rádio, jornal, mostrando os prejuízos, por exemplo, de dar esmola, e muitas vezes a população faz um ato de generosidade, né? Não avalia as consequências do ato, a consequência de contribuir para a permanência da pessoa em situação de rua, contribuir para a ampliação do trabalho infantil quando dá uma esmola. Então essa conscientização da sociedade, ela é essencial, imprescindível para que a gente possa avançar nesse tema, que é um tema extremamente importante. E com relação ao comércio, Nicolau, nós fizemos aí a fiscalização. Nós fizemos Santos foi o primeiro município da Baixada e um dos primeiros do estado de São Paulo a aderir à atividade delegada, né? Que é a contratação dos policiais militares no horário de folga, né? Então os policiais muitas vezes cumprem a sua jornada na polícia militar e no horário complementar acabam fazendo algum tipo de trabalho informal para complementar a sua receita. Na atividade delegada, o município se responsabiliza por pagar o salário do policial militar nesse período de folga. O Estado entra com a viatura e armamento e esse policial continua trabalhando na cidade. Esse é o conceito da atividade delegada. E uma das principais funções nesse período em que ele é contratado pelo município é justamente atuar na fiscalização, né? Nós dobramos a atividade delegada na semana passada, essa parceria com o Estado, né? Para que a gente tenha aí mais policiamento na rua. Ampliamos a Guarda Municipal, Nicolau. Nós fizemos o maior concurso da história da Guarda Municipal. Incluímos mais novos 150 guardas municipais, né, na corporação, justamente para ampliar. Ampliamos o poder de fiscalização, inclusive, dos guardas municipais, desde o que se refere ao lixo descartado nas ruas, a questão da cidade sem lixo, multa sendo aplicada aos munícipes. Estimulamos os guardas através de gratificação específica para essa finalidade, que é com certeza um desafio. Esse ordenamento da cidade é um desafio, é muito importante que a Guarda Municipal esteja cada vez mais preparada e equipada para que a gente tenha aí a ordem pública garantida no município. 8:06, cerramos por aqui o quadro Comércio em Foco. Semana que vem tem mais. Vou ver aqui a participação do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que continua conosco até o final do programa às 8h15. Às 8h15, vamos ao intervalo, voltamos já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Direitos do consumidor. 8h10, de volta com o quadro Direitos do Consumidor, também toda terça-feira, agradecendo sempre a disponibilidade do coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, que responde os questionamentos dos nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu vou acabar recebendo uma queixa no Procon, se não der um oi para a Rosana Montserrado Gonzaga, que está nos ouvindo. Ela endossa a pergunta do Nicolau quanto aos moradores de rua. Rosana, que está nos ouvindo todo dia. Muito obrigado, Rosana, pela audiência, pelo carinho. E a Luciene, Rafael, te manda parabéns por todo o desempenho, seriedade e serviços prestados no Procon. O Procon Santos de fato funciona. Aqui a manifestação da Luciene. E a pergunta para você é da Letícia Souza, do Embaré. Realizei um saque no caixa eletrônico dentro de uma agência bancária. Ocorre que o valor solicitado não saiu. Na hora apareceu na tela que havia ocorrido um erro na contagem das cédulas e que o valor seria estornado. Saiu também um comprovante de que o saque não foi realizado, porém o valor não voltou para minha conta. Já fui por diversas vezes no banco e até agora o problema não foi solucionado. O que devo fazer? Hashtag. E agora, Quaresma? Vai virilizar na internet, hein, essa hashtag. Olha, eu tenho uma série de abraços aqui para mandar, também cumprimentar o prefeito. Eu tava quietinho aqui, mas só ouvindo os pessoal no celular bombando. Deixa eu responder a Letícia. A situação dela, Zé, pode até parecer complicada, mas é de fácil solução, não é? Porque até a prova documental ela tem, na medida em que esses equipamentos, caixas eletrônicos, quando não entregam o valor solicitado, eles ou mostram na tela, ela poderia agora com o celular facilmente tirar uma foto e pelo menos ter um indício de prova nesse sentido, ou como ela tem, está bem embasada nisso, o próprio comprovante do terminal atestando
e certificando que não houve a entrega do numerário. Não há motivo e, portanto, justificativa para essa recusa do banco. Nós nos deparamos uma vez mais com essa situação e com essa conduta que infelizmente é dispensada ao consumidor por parte de grandes fornecedores. O que a Letícia pode fazer? Até aproveitando o elogio da Luciene, já que o Procon Santos funciona e a gente está lá para atender de fato a população, em especial a de Santos, mas orientando também demais moradores, munícipes, consumidores de outras localidades. Pode e deve procurar o Procon. Se ela for munícipe aqui de Santos, ela tem duas ferramentas de bastante facilidade para registro dessa reclamação, que é o site do Procon Santos, o aplicativo do Procon Santos. Isso permite a ela registrar a reclamação sem o deslocamento, comparecimento presencial lá no Poupa Tempo. Também, se for ao Poupa Tempo, será super bem atendida com a equipe que está sempre lá à disposição. E aqui já deixo registrado o abraço para Cris, para Didi, para o Joaquim, para Tânia, para Marluce, para toda a equipe que é muito vocacionada para esse atendimento que faz em receber a reclamação do consumidor. E ela pode finalmente também, se assim entender necessário, porque uma medida não exclui a outra, é a de registrar junto ao Banco Central, pode fazer pelo site do Banco Central, bc.gov.br, essa reclamação, sem prejuízo também disso dispensar uma atenção especial da fiscalização, na medida em que o Procon Santos, como órgão conveniado à Fundação Procon do Estado de São Paulo, tem equipe de fiscalização própria. Então, de um jeito ou de outro, isso resolve. E é importante que a Letícia tenha essa resolução pronta, imediata do problema, para que isso não gere, não desencadeie outras medidas, como eventualmente uma reparação por dano extra patrimonial, uma indenização por dano moral, caso isso se estenda, caso isso se alargue e ela fique efetivamente privada do numerário do valor que a ela pertence. Blanche Moda em Branco à sua disposição, você que trabalha com saúde, você que é médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, trabalha de branco, gosta de roupas brancas, a Blanche é a melhor opção na cidade. Tem variedade, qualidade, é porque eu brinco assim, tem a roupa para quem trabalha com a área médica, ela não pode, por exemplo, causar alergia. Você tem sapatos que tem normativas especiais, as NRs, que você tem que cumprir. Então a Blanche, baseado nisso, não precisa você trabalhar de armadura. Você tem especificações, você pode estar bem vestido, pode estar confortável, bem consigo mesmo. E a Blanche tem calças do tamanho 36 ao tamanho 52, feminino e masculino, vários modelos femininos como flare, skinny, tradicional, hot pant, jalecos de vários modelos e muito mais. A Blanche está à sua disposição, você vai ser muito bem atendido, uma loja muito bem montada no Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94, Oswaldo Cruz 319 no Supercentro Boqueirão. Blanche Moda em Branco. Estamos aqui com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que gosta muito de esportes, grande santista, assim como nós aqui da bancada, né? Bancada 100% santista. Embora o Maxwell diga ao contrário a meu respeito, eu sou santista, verdade. O prefeito sabe disso. Grande Maxwell Rodrigues. Vamos agora ao Giro Esportivo com o Ricardo Martins. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardinho. Opa, legal, bom dia, um abraço a você, Zé, ao Nicolau, ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa e principalmente ao ouvinte ligado na 98. Ontem a CBF, ufa, apresentou o seu treinador. Adenor Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Estreia nas eliminatórias do jogo diante do Equador. Para a Olimpíada, quem vai dirigir o Brasil será Rogério Micali. Falando em Campeonato Brasileiro, hoje, a abertura da 10ª rodada. Jogando em seu estádio, o líder Palmeiras defende a liderança diante do América Mineiro. E com certeza terá mais uma vez o seu estádio lotado. Zé, eu volto amanhã para falar mais do Campeonato Brasileiro, Santos, São Paulo e Corinthians em campo também neste meio de semana. Um grande abraço a você. Eu falei de esporte para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. Ligue pra gente, 3221-3396, 3221-3396. Fazemos a entrega sem cobrar nada no centro de Santos. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo. Até amanhã aqui também com as informações esportivas. Demos ali no site, né, Rick Santos, que o Flamengo está interessado em Leandro Damião. Meu Deus do céu, grande Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos rezar para o Flamengo. Verdade. Bom, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado pela sua presença. Para encerrar, queria fazer um questionamento que houve, de fato, em algumas obras, um atraso na entrega, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso para encerrar a nossa entrevista de hoje. Olha, Zé, num momento de crise, né, é preciso fazer opções, governar
é escolher. E obviamente que nós escolhemos honrar com as obrigações que são essenciais da prefeitura, pagar o salário do servidor em dia, por exemplo, para que a máquina possa funcionar, honrar os compromissos essenciais da prefeitura, que é isso que a gente tem feito. E algumas obras, até por atraso de repasse, tiveram não a sua realização comprometida, mas o seu cronograma alongado, o que é natural, né? Necessário fazer uma readequação de prazo para que a gente possa, dentro de um fluxo, garantir a realização das obras e cumprir com as obrigações que são essenciais por parte da cidade. Em tempos de crise, onde muitas cidades estão fechando equipamentos, em Santos nós estamos respondendo, realizando obras e intervenções que são fundamentais para o cidadão que mais precisa. Esse ano, Zé, nós entregamos 5 novas policlínicas, né? Morro Santa Maria, Caruara, na área continental, a Ponta da Praia, Vila Nova e a última agora no dia 4 de junho no Bom Retiro. Vamos entregar mais 5 policlínicas até o final do ano. O Morro do São Bento, a Aparecida, que vamos entregar na semana que vem, a Lemoa, que será entregue também na próxima semana, Jardim Piratininga e também a Areia Branca. Mais 2 unidades de saúde na Zona Oeste, ali na Bucão Viana, que são o NAPS e também o Serfis, que é o Centro de Reabilitação, ali na Bucão Viana. Vamos entregar na próxima semana também mais 2 unidades. O hospital ficando pronto até o final desse mês, na próxima semana. E vamos entregar também um equipamento social da mais alta importância, que é o Bom Prato, né? Que serve almoço a R$1, café da manhã 50 centavos. Será o primeiro Bom Prato nos morros de Santos, ali no o Ed Fraldinha estava a comentar. Daqui mandou também que ele é colaborador nosso lá do Procon. Mandar um abraço pro Fraldinha, que é fã do Quaresma e do programa. É mais fã do prefeito, para com isso. E um abraço para todo mundo lá na Cidade Alta. E nós vamos entregar semana que vem esse equipamento que vai atender 1.200 pessoas todos os dias. Santos será a única cidade do estado de São Paulo a ter 3 unidades de restaurante Bom Prato, uma no Mercado Municipal, segunda na Zona Oeste e a terceira nos morros. Então, diante desse cenário de crise, de dificuldade, desafiador, Santos dá respostas efetivas, preservando investimentos. É importante salientar que nessas obras, nós geramos, nas obras da prefeitura, mais de 3.000 empregos, pessoas que trabalham nessas obras da prefeitura. Então, portanto, também, além de todo o benefício gerado pela conclusão, pela entrega desses equipamentos, nós temos os empregos e as famílias que são mantidas com essas obras que são desenvolvidas pela prefeitura. Então, a melhor resposta em tempos de crise são investimentos importantes, especialmente para as pessoas que mais precisam. E é isso que a prefeitura de Santos tem feito para dar o seu exemplo. Bom, vamos aos agradecimentos também na linha do Quaresma. Obrigado, Nicolau B, presidente da CDL. Semana que vem tem mais. Quaresma, muito obrigado. Obrigado ao Rick Santos aqui na sonoplastia e na produção. A jornalista Patrícia Medina hoje contribuindo com a gente. Nosso grande amigo Fábio Aires acompanhando o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A jornalista Cuca Errador, também da Secor, marcando presença aqui nos estúdios. Prefeito, muito obrigado. Espaço aberto, fique à vontade. Nós estamos aqui realmente para informar a população da melhor maneira possível. Foi muito importante a sua participação. Zé, pois não. Que essa proximidade do poder público com o comércio e com as pessoas é que faz com que a nossa cidade possa melhorar. Obrigado, prefeito, por ter vindo, e conto com você para outros eventos e outras participações. Eu que agradecer você, Zé, o nosso doutor Rafael Quaresma aqui, Nicolau, todos os ouvintes. Sempre é um momento importante de prestação de contas, questionamentos, esclarecimentos de dúvidas. Hoje, no mundo da informação, como as informações elas têm um dinamismo muito grande através das redes sociais, né, da internet, muitas vezes as informações se propagam com muita rapidez e nem sempre são informações corretas, informações que correspondem à verdade. Então, ter canais de comunicação como esse aqui são iniciativas fundamentais para garantir à população esclarecimento de dúvidas, receber sugestões, críticas, enfim, interagir com a população de uma forma transparente, que é aquilo que a gente procura fazer todos os dias à frente da prefeitura. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição aqui para voltar outras vezes, Nicolau. Muito obrigado ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, nosso convidado especial de hoje. Obrigado você que nos brindou com a sua audiência. Bom Dia 98 retorna amanhã
às 6:45 aqui na 98 FM. Uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu? Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.